Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, já fica aquele pedido de sempre, né? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita para seguir o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. E no boletim de hoje eu quero fazer um balanço aqui dessa semana cheia de boas notícias do nosso Vascão, não é mesmo? A torcida vascaína fica até meio desconcertada, esperando aqui para ver se é uma pegadinha. Há quanto tempo a gente não tinha uma semana com tão boas notícias? A começar aí pela dispensa de vários jogadores que estavam encostados no Vasco, que não interessava mais a comissão técnica, que a torcida já queria ver pelas costas. O Vasco conseguiu aí passar para frente a maioria desses jogadores, alguns de maneira mais amistosa, outros acabou sendo em litígio, mas o fato é que esses jogadores que estavam encostados aí estão todos tomando aí o outro rumo nas suas vidas, bem longe de São Januário. A saber, tivemos o Henrique, que na segunda-feira foi anunciado que foi para o Lyon, não é mesmo? O Vasco liberou para que ele vá para o Lyon. Depois a gente teve a notícia da saída do Carlinhos e do Marcos Júnior. Entraram em acordo com o Vasco, uma rescisão amigável. Marcos Júnior, especula-se que ele vai aí fechar com alguma outra equipe da Série B, fala no Vila Nova, o CRB, enfim, deve fechar com alguma equipe aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Carlinhos, não sei para onde ele pode ir, mas com certeza já deve ter alguma coisa engatilhada aí para estar disposto, né, a fazer essa rescisão amigável. Outras saídas já não são assim, já foram por via judicial, não é mesmo? O Erley, que era a grande pedra no sapato do Vasco, deve continuar sendo por um tempo, né? Entrou na justiça aí pedindo mais de 8 milhões de compensação pelo tempo que ficou, pelo tempo que ficaria e tudo mais. Aí vai caber ao jurídico do Vasco alinhar aí a maneira de que o clube seja menos lesado, né? Claro, tem que pagar algum valor pro atleta, tem que pagar, tinha contrato e tudo mais, mas que seja aí a menor quantia possível e pelo tempo mais estendido que possa ser, não é mesmo? Aí vai caber ao departamento jurídico do Vasco apresentar a mesma competência que o Alexandre Pássaro está apresentando aí no departamento de futebol do Vasco para conseguir gerir isso da melhor forma. Mesma coisa vale para o Neto Borges, que também entrou na justiça, tentou ali sair via judicial, não foi bem sucedido, pelo menos até agora, mas vai sair. O contrato dele aí está acabando, se não me engano, é no final de junho que termina o contrato do Neto Borges. Ele vai voltar lá pro time europeu, ele que estava por empréstimo no Vasco, né? No final das contas, desses jogadores afastados, quem está aí com a situação ainda mais indefinida é mesmo o Lucas Santos, né? Lucas Santos também, essa semana a gente ficou sabendo aí do interesse do Brasil de Pelotas no jogador, depois se falou do interesse do Santa Cruz, mas não tem nada definido. Flávio Dias mesmo entrou em contato com um dirigente do pessoal do Brasil de Pelotas, trouxe essa informação essa semana aí no AV News, né? E eles confirmaram que houve o interesse, mas que não houve o acordo. Muito pelo contrário, o acordo ali é complicado por uma questão financeira, né? E eu acredito que seja realmente isso que impede o Lucas de ir para outro time, porque, cara, potencial para jogar num time de Série B que seja do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Lucas Santos tem, né? A questão, o entrave deve ser mesmo uma questão financeira. Ninguém aí, nenhum clube brasileiro está numa situação financeira confortável, né? É histórico isso, e com esse segundo ano aí, segunda temporada, no meio de uma pandemia, sem você poder ter o público nos estádios, a situação com certeza é ainda pior. Então, cada um fica puxando para o seu lado. A questão lá do Brasil de Pelotas, por exemplo, eles não queriam pagar todo o salário do Lucas Santos, tentando fazer aquele esquema, o Vasco paga uma parte, eles pagam outra, o que pode eventualmente ser uma solução interessante, né? Melhor ter o Lucas Santos jogando num outro clube, né? Tendo oportunidade, com você pagando, em vez de pagar o salário cheio, pagando só metade, do que ele encostado no Vasco, com o Vasco tendo a obrigação de pagar o salário inteiro dele. Agora, se você conseguir uma situação melhor ainda, vamos supor um clube que se disponha a pagar 100% do salário
do atleta, melhor ainda, né? Melhor ainda. E o Alexandre Pássaro é um cara que negocia duro, que tenta sempre buscar o melhor acordo, com certeza está procurando isso aí. E ele também é paciente. A gente já viu que ele não vai para a primeira oferta, não se precipita, sabe ter ali, aguardar o momento certo. E eu acho que é isso que ele está fazendo. Mas acredito que com o início da Série B, os clubes naturalmente precisando se reforçar e o dinheiro também, o fluxo desses clubes, né, aumentando, o fluxo de caixa, porque com o início da Série B começa a entrar mais dinheiro, acredito que essa situação do Lucas Santos também vai se resolver, não é mesmo? E ele deve aí, nas próximas semanas, encontrar um clube para jogar. O Vasco vai se livrar aí, né, desses jogadores que estavam encostados, o que não rende um dinheiro de imediato, porque o Vasco não está ali ganhando dinheiro para liberar os atletas, mas tem a grande vantagem financeira de abrir espaço na folha salarial, né? Se o Vasco não precisa mais se preocupar em pagar salário de Carlinhos, Neto Borges, Werley, Lucas Santos, abre espaço para eventualmente contratar novos jogadores aí para completar o elenco, não é mesmo? E falando até nesse sentido aí, outra boa notícia que a gente teve essa semana foi a venda do Thales Magno para o New York City, não é mesmo? Acho que foi uma notícia que foi bem recebida pela grande maioria da torcida, porque ao contrário das últimas vendas do Vasco, as últimas grandes vendas do Vasco, né? Vamos pegar aqui a venda do Paulinho e a venda do Douglas Luiz, foram vendas que trouxeram um dinheiro bem grande para o Vasco, mas que vieram junto com uma perda técnica do time. Porque quando o Paulinho foi vendido, quando o Douglas foi vendido, eles já eram ali referências do time do Vasco, né? Eram os principais jogadores do time do Vasco. Então, a venda deles teve um impacto direto na produção do time em campo. Com o Thales, a gente não vai ter isso, porque o Thales, ele estava contundido, mas mesmo antes dessa contusão, já não vinha sendo aproveitado, já não vinha num grande momento há muito tempo. Então, não existe esse impacto imediato da saída do Thales, né? A gente pode até lamentar no futuro. Poxa, olha o Thales como tá jogando bem no New York City, na Europa. Saiu daqui, a torcida não acreditava. Pode ter esse discurso no futuro. Mas de imediato, a única diferença que a gente tem é esse dinheiro entrando do caixa que tá fazendo uma baita diferença pro time, né? A gente viu aí que com esse dinheiro o Vasco conseguiu botar os salários dos funcionários em dia, botar o salário do pessoal da base em dia e botar o salário do profissional em dia também. Se você pegar aí esse ano de 2021, tá tudo em dia. Quem chegou agora no clube tá com tudo acertadinho. Só problemas anteriores que aí não tem muito como resolver mesmo, né? Você pega um caso de um Leandro Castan. O cara tá desde 2018 no Vasco, com salário atrasado. Você não vai conseguir do dia pra noite resolver ali, pagar todas as dívidas que você tem com o Leandro Castan. Vai levar tempo, né? Se o R tá pedindo 8 milhões, quanto que o Vasco não tá devendo pro Castan? Então é papo aí pra você quitar todas as dívidas com um Leandro Castan da vida, por exemplo, papo de, sei lá, 10 anos para frente aí, você pode botar nesses termos. Mas o importante é que, desde que essa diretoria chegou aí, nos últimos, né, pegar os últimos meses, tá tudo acertadinho e isso traz um conforto ali, uma tranquilidade para o time corresponder dentro de campo, não é mesmo? E também, esse dinheiro também permitiu que o Vasco fizesse investimentos pensando aí em curto, médio e longo prazo, né? Longo prazo que eu tô falando é o quê? Esse investimento aí na base. O Vasco essa semana anunciou a contratação de 3 reforços para a base, né? Anunciou que finalmente conseguiu ali resolver todas as pendências burocráticas com o também paraguaio Elias Ovelar. Então ele foi anunciado na base. Anunciou também a contratação que já vinha sendo especulada há um tempo do Emerson Urso, não é mesmo? E também do Lucas Pérez, que é zagueiro ali da Ponte Preta. Todos os jogadores ali entre 19 e 20 anos vêm para fazer ali uma última etapa no time sub-20, com a perspectiva de serem aproveitados no time profissional, né? Esse ano, se der tudo certo, ano que vem ou no seguinte, é uma estratégia que o Vasco tem usado com muito sucesso nos últimos tempos, não é mesmo? A grande venda do ano passado, por exemplo, foi o Marrone, que veio do Volta Redonda. O Vasco está até devendo dinheiro para o Volta Redonda ainda. Foi uma negociação feita nesses termos. E outras 2 boas novidades também vieram nesse esquema, né? O Vasco anunciou essa semana, por conta do dinheiro da venda do Thales, a compra, em definitivo, do MT, que veio emprestado do Volta Redonda, se destacou na Copinha de 2 anos atrás. O Vasco viu, trouxe ele
para sua base e agora compra o seu passe em definitivo. E também o Matias Galarza, acho que esse foi o ponto alto da semana. A torcida ficou muito feliz com a notícia aí da contratação em definitivo do paraguaio. É o Vasco, então, investindo nessas contratações aí, pensando em médio, longo prazo. E agora, no final da semana, também recebemos notícias aí, pensando mais em curto prazo, pensando mais nessa temporada agora, no campeonato da Série B que se inicia. Estou falando da contratação aí, da vinda por empréstimo do Martim Serrafiori, meio-campista do Internacional, garoto novo também, né? Ainda não conseguiu despontar no futebol, muito promissor, e uma aposta do Vasco, com certeza uma aposta do Vasco. O Serrafiori, que foi contratado pelo Inter, nos mesmos moldes desses jogadores que eu comentei agora. O Inter observou o Serrafiori lá nas bases do futebol argentino, fez a aposta no garoto. Ele chegou com muita expectativa no Beira-Rio. Ele veio com a promessa, com a expectativa de ser o substituto do D'Alessandro. Olha só a responsa que jogaram em cima do garoto. Então, acho que no ano de 2019, ele, se você pegar os números, nem fez um mau desempenho ali para um jogador de pouca idade que estava procurando seu espaço no time ainda. Fez cerca de 35 jogos, 5 gols. Mas talvez por essa expectativa e a questão também de ser um jogador estrangeiro, né? Tem limite de jogadores estrangeiros que você pode escalar, a gente sabe, o Internacional aposta muito nesse tipo de jogador, ele acabou perdendo espaço, não é mesmo? Foi emprestado para o Curitiba, não chegou a ter uma grande temporada no Curitiba no passado, o time, em geral, era um time ruim, né? Tanto que foi rebaixado, e o Serrafiori não conseguiu se destacar, né? E vem agora, então, tentar dar a volta por cima no Vasco. É mais uma aposta do Vasco nesse perfil de jogador, né? Um jogador que tem potencial, que tem qualidade técnica, mas que está em baixa na carreira. O Vasco vai, mais uma vez, apostar nesse perfil de atleta. Vem, eu acho que uma posição carente no elenco do Vasco, que é ali um reserva para o Marquinhos Gabriel, né? O Serrafiori, que começou ali a sua carreira na base jogando mais como um meia central, por mais que aqui no futebol brasileiro ele tenha até jogado mais pelas pontas, é um cara que pode fazer essa função também e que, insisto, né, tem muito mais ali potencial do que futebol jogado em campo. Com certeza o Vasco aposta aí que pode finalmente ali liberar esse potencial do Serrafiori. É uma aposta, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Acho que ele vai ter espaço nesse time do Vasco para se mostrar, principalmente se o Marquinhos Gabriel ficar desfalcando o time, como existe essa expectativa por causa da questão física dele. Eu acho que o Serrafiori vai ter espaço, que ele aproveite e se torne um dos destaques do time aí na Série B. Eu, sinceramente, fico animado, porque acho que precisava de um jogador com aquela posição. Eu acho que o Pássaro e o Cabo ali, que faz também ali os seus palpites, né, dá seus palpites pro Pássaro, eles têm acertado nas contratações até aqui, então a gente vai dar esse voto de confiança para eles aí, né? Pelo que a gente tenha visto em campo até aqui, o Serrafiori não tem apresentado nada para deixar o torcedor muito animado. E, finalmente, para a gente projetar aí para a semana que vem, as boas notícias para o torcedor vascaíno devem continuar, porque na entrevista dessa quinta-feira coletiva que o Pássaro deu na Vasco TV, ele deu a entender que as contratações para a Série B não vão acabar por aí, não. Ele foi bem explícito em falar que procura um atacante para a reserva do Cano, um atacante alto, um atacante que possa servir naqueles momentos de desespero, né? Chuveirinho na área, você quer botar um centroavante mais alto para cabecear. Ele foi bem claro que ele procura esse perfil de jogador. Deve ser porque já está com alguma coisa alinhada aí, né? Porque se a gente parar para pensar, o Alexandre Pássaro ele não costuma dar ponto sem nó, não. Se você for ver nessa coletiva, ele também falou que, estava procurando um jogador com um bom chute fora da área, que tinha poucos jogadores assim, tinha o Andrei, mas não tinha tanto. Aí, na sequência, já anuncia o Serrafiori, que tem essa característica, né, de ter um bom chute de fora da área. Então, se ele está falando que está procurando um atacante aí mais altão, de jogar na bola aérea, ele já deve estar com uma coisa engatilhada aí. O Vasco já está procurando um jogador com esse perfil há algum tempo. Se vocês lembrarem das especulações, teve aquele Urobó lá da América de Natal, chegou a ser especulado, era um jogador altão que jogava muito na bola aérea. Chegou a se especular também o Nicolas, do Paysandu, que também é um jogador, esse sai um pouco mais da área, né?
mas é um jogador que também tem uma presença dentro da área muito grande. Então, assim, não sei, né? Jogo até a pergunta para vocês. Quem vocês gostariam de ver aí sendo apresentado? Eu vi a torcida falando muito no nome do He-Man, né? O Rafael Moura. Será que esse era um nome bom para ser um reserva do Cano? Diga aí nos comentários. Eu acho que a gente deve ver alguma notícia nesse sentido na próxima semana. E ele ainda abriu possibilidade para mais reforços. Falou que o perfil que ele está procurando são de jogadores que sejam coringas, que possam jogar em várias posições. Então, por exemplo, se a gente for pensar no lateral esquerdo, de repente, para ser reserva do Zeca, tem que ser um cara que possa ser ali, fazer às vezes de lateral esquerdo e também de volante, né? Sei lá, zagueiro e lateral esquerdo. Então, assim, é um perfil complicado, nem sei. Fica também de novo a pergunta, né? Quem poderia ser esse jogador, pensando aí nesse perfil, nesse estilo que foi citado pelo Pássaro, né? Mas já adianto, não esperem também grandes nomes, aqueles nomes incontestáveis, né? Acho que às vezes parte da torcida fica frustrada com esses nomes porque acha que vai vir aquele jogador inquestionável. Acho que não vai acontecer. Vão ser apostas, vão ser jogadores ou desconhecidos ou então jogadores que estão em baixa e que o Vasco vai tentar ali, vai propor, né? Que eles tenham ali uma guinada na carreira jogando pelo Vasco. Esse perfil que a gente pode esperar, mas eu acho que vem novidades aí na próxima semana. Beleza, galera? Falei pra caramba hoje aí, mas acho que a gente deu um bom geral, apanhadão de como foi essa semana no Vasco. Fica a expectativa para a semana que vem. E eu quero também fazer o convite para mais tarde. A gente vai ter uma live no Avenews falando do grande jogo de amanhã, não é mesmo? Vasco e Botafogo decidindo a Taça Rio. Eu vou estar lá na live debatendo também com o Flávio, com o Emerson, com o Vaguinho e espero contar com a presença de vocês, a audiência de vocês nessa live. Beleza? Tá combinado? Até lá, a gente vai se falando.